Em busca de si mesmo. A parábola da ovelha perdida. Mateus capítulo 18, versículos de 10 a 14. A vida anímica é a primeira região superior do mundo de desejos, onde atuam as forças de atração, cujo emprego dá início à preparação psicológica do aspirante. Esta preparação ou batismo, de absoluta necessidade, é o estágio que precede a região da luz anímica, ou entendimento espiritual, considerada pela filosofia rosacruciana como o fruto da boa terra subconsciente, em que as sementes da verdade caíram, germinaram e frutificaram. A conquista do entendimento espiritual confere ao estudante uma visão psicológica penetrante, capaz de distinguir claramente a verdade da mentira e a aparência material da realidade espiritual, conferindo-lhe a mais absoluta segurança de avaliação frente a qualquer sugestão ou ensino proveniente do exterior, seja escrito ou falado. A compreensão intelectual difere amplamente do entendimento espiritual. Enquanto a primeira depende da cultura que o indivíduo possa ter recebido do exterior através de livros e palestras. O segundo é resultado da aplicação prática de um método espiritual especializado que confere aos seus praticantes a faculdade interior capaz de lhes mostrar a verdade ou essência espiritual oculta em todas as coisas. Com o debrochar dessa nova faculdade, a intuição encontra expressão, permitindo ao estudante tomar conta de um certo nível da verdade que permanecia obscura para ele e que a sua compreensão intelectual era incapaz de lhe revelar. O aspirante fica surpreso quando se dá conta do poder que as ideias exercem sobre si mesmo, tanto para o bem como para o mal. São João revela a importância desse maravilhoso poder logo no início do seu evangelho, ao declarar que no princípio era o Verbo. Geralmente, este é tomado apenas como expressão da palavra, sendo pouco os estudiosos que conseguem transcendê-la e chegar à causa que o tornou possível, ou seja, a ideia. Sem a existência desse impulso inteligente que precede a palavra, esta não poderia ser pronunciada, muito menos a realização do ato que a confirma. Diz o ocultismo que o universo é constituído por ideias cristalizadas e, sem elas, o mundo não teria chegado ao grau de evolução atual. Assim sendo, o futuro depende desse mesmo poder sabiamente projetado. O Espírito do Salvador referia-se às ideias superiores quando as comparou ao fermento, que uma vez colocada na massa, a leveda e torna legível. Sua ação na alma humana é realmente surpreendente quando os efeitos que elas produzem são observados. Assim como a mentalidade mundana desenvolveu-se na base das ideias terrestres, transformando o homem num ser relativo e materialista, sua espiritualização dependerá de ideias que sejam expressões de uma verdade espiritual e eterna. A libertação do jugo de escravidão mental e emocional está condicionada ao conhecimento da verdade, ou seja, dessa realidade invisível, que por serem de ordem espiritual, os acanhados sentidos físicos não podem captar. O que é verdade? Perguntou Pilatos a Cristo na cena do julgamento. Essa pergunta é efetuada ainda hoje pelo homem mais esclarecido, quando começa a procurar-se consigo mesmo, com algumas ideias mais avançadas ou abstratas, que seu intelecto não consegue sancionar. No Evangelho Apócrifo de Nicodemos, foi registrado um estranho diálogo entre Cristo e Pilatos, os quais representam simbolicamente o poder espiritual e o poder temporal. Nesse diálogo, na cena do julgamento do Supremo Hierofante, o cônsul romano perguntou o que era a verdade. A resposta foi e continua sendo enigmática para todo homem de mentalidade sensorial. O mundo não conhece a verdade. Ela é proveniente do céu. Se esta resposta for analisada profundamente, chega-se à conclusão que no mundo das formas, a verdade é imperceptível, já que não é possível captá-la com os sentidos físicos.
Aquilo que é considerado como verdade é apenas o efeito cristalizado, forma ou expressão material de uma causa abstrata, totalmente invisível para o observador. Esta tem sua realidade no plano mental, céu, e, por sua vez, deve sua existência a um poder espiritual ainda mais elevado, o Pensador. Este é efetivamente a causa primária que criou o Verbo, o Pai. O Filho ou Cristo é o Verbo ou Palavra revelada ao mundo. O emprego da lei da analogia fará o estudante compreender que esse mesmo princípio macrocósmico encontra expressão em seu próprio interior. Diz o livro do Gênesis que o homem foi criado à imagem de Deus, isto é, como um ser espiritual, semelhante ao seu divino genitor, possui o poder de gerar ideias que se condensam em algo ou acontecimentos. Se o destino das ideias é materializar-se no plano físico sob as mais variadas formas, acontecimentos ou estados anímicos, deduz-se que será empregando esse mesmo princípio criador que o indivíduo reformará sua mentalidade, transformando-se num ser superior ou homem novo, que pensa, fala e age diferentemente dos outros. Por estar apoiado numa realidade mental superior, tem por único objetivo realizar na Terra a vontade de Deus. Também se faz evidente que uma nova forma de pensar deverá criar uma nova linguagem capaz de expressá-la. Semelhante a um planeta, o homem relativo não possui luz própria, isto é, não tem vida em si mesmo. Assim como o planeta é vivificado pelo poder do seu espírito planetário e pela luz recebida do Sol, o homem é uma expressão parcial ou reflexo do seu Sol interior, ou espírito. O desconhecimento da fonte de onde emana a sua vida faz com que o homem volte-se inteiramente para o lado exterior da existência, tomando-a como única e exclusiva realidade. Por causa dessa visão curta, bitolada e materializada, os valores espirituais, que estão acima do seu nível habitual de compreensão, perdem seu significado e importância. O cultivo exclusivo da personalidade terrestre deu origem ao egoísmo, que se traduz por atos desumanos, e uma linguagem repulsiva caracterizada pela falta de respeito e solidariedade humana. Cada um fala o idioma que lhe é próprio, criado pelo seu padrão mental habitual, quase sempre estranho e incompreensível para os seus semelhantes, pois este se choca, na maioria das vezes, com as pretensões e interesses pessoais do seu próximo. A grande maioria dos indivíduos representa ou encarna um interesse mundano particular e egoísta, que pouco se importa com os direitos dos demais. Dentro desse padrão mental limitado e pervertido, a fraternidade entre os homens se torna impossível. Esta condição anímica negativa em que vive a grande maioria das pessoas foi simbolizada na Bíblia pela Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, na qual se diz que o Senhor confundiu a linguagem dos homens devido às pretensões de alcançar o céu por meio ilícitos. A palavra Babel significa confusão ou mistura e revela com precisão o nível de mentalidade relativa e materialista comum entre os homens que se consideram civilizados. Toda ação produz uma reação em sentido contrário, proporcional e justa. A palavra é uma das ações mais significativas, pois através dela o homem exterioriza o seu pensamento, carregado de emoção, projetando-o no ambiente psíquico que o rodeia, em busca dos meios necessários à sua materialização. Quando o homem terrestre emprega a linguagem do egoísmo e da astúcia no trato com seu próximo, este raramente deixa de responder a essa mesma sintonia. No dia de Pentecostes, que representa a iniciação no mental abstrato, quando os discípulos estavam plenos do Espírito Santo, ou seja, quando alcançaram sua verdadeira condição de seres humanos, o Novo Testamento afirma que eles falavam línguas estranhas, isto é,
empregava uma linguagem que revelava o nível superior de mentalidade que haviam estabelecido em si mesmos, mediante a prática dos ensinos cristãos. Assim como a palavra mundana e interesseira desperta o egoísmo e a brutalidade no outro, por tê-lo atingido no nível correspondente e habitual, a palavra da verdade despertará seu lado nobre e superior, que jazia adormecido. São Paulo, em suas cartas, falava sobre o dom da profecia e dos ensinos dos profetas. Que ensinos seriam estes? É óbvio que ele se referia à ciência esotérica traduzida por essa nova linguagem, que, interpretada corretamente por alguém autorizado, torna-se compreensível para o homem que é capaz de fazer-se psicologicamente pequeno e simples como um menino desejoso de aprender. Ao entrar em contato com essa ciência, o aspirante é convidado a realizar um trabalho único, conhecido em ocultismo como a realização da grande obra, ou ainda, a reforma da sua mentalidade. Em todos os tempos, o homem será sempre o que fez de si mesmo com o poder criador que está ao seu dispor. A obra mais completa que construiu em todo o seu passado foi a criação de uma personalidade interesseira prepotente e repulsiva, em que Deus e as virtudes não encontram lugar. Embora o homem esteja com o nome de Deus frequentemente nos lábios, seu personalismo vaidoso e pretensioso impede-o de aproximar-se dele. Sua consciência rebaixada e relativa, dominada pela astúcia, não pode considerá-lo e respeitá-lo, ou seja, amá-lo verdadeiramente. Como poderia reverenciar a Deus que não sabe onde se encontra, que não entende e não sente? Até hoje, depois de 2000 anos de cristianismo, os saduceus e fariseus contemporâneos não entenderam a lei evangélica que diz: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. A bagagem psicológica comum é constituída por uma vasta série de impressões materiais, de conhecimentos e experiências. Contudo, por mais estranho que pareça, as ideias a respeito da vida espiritual, com raras exceções, não despertam interesse. A religiosidade é aparente e superficial. Os guias religiosos, por sua vez, quando tentam expor algo a respeito de Deus, fazem-no de uma maneira tão mecânica, irracional e sem convicção, que só os fiéis fanatizados ou de curta inteligência podem aceitar suas explicações sem entendê-las. Os dogmas nos quais as religiões se apoiam, com raras exceções, nunca foram compreendidos, nem mesmo pelos padres e ministros evangélicos. O espírito que deveria vivificá-los ou foi perdido ou nunca foi alcançado por eles. A letra morta substituiu a essência dos ensinos, e seus textos são tomados como fatos históricos e literais. Sem dúvida, o reino dos céus ou do Espírito está efetivamente dentro do homem, como afirmam os evangelhos, porém está fora do seu alcance. Sua consciência não o alcança e não o sente. Deus é apenas um nome, sem grande sentido para a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Existe uma ligação entre a consciência e o espírito que, por motivos evolutivos, foi rompido no passado. O entendimento aos ensinos de Cristo promove a evolução desta e, consequentemente, a restauração desse elo. Só através dele a morte será vencida, pondo fim ao grande dilema espiritual da humanidade. O método cristão esotérico, organizado pelas escolas de iniciação, tem em vista a reintegração do indivíduo ao seu estado espiritual original com o acréscimo da consciência. A parábola da ovelha perdida. Mateus capítulo 18, versículos de 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99
indo procurar a que se extraviou, e, se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é de vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Palavras-chave: Os pequeninos, a ovelha perdida, a face do Pai Celeste. Os pequeninos. Esta palavra sempre foi mal interpretada pelos comentaristas evangélicos, limitados ao sentido literal do texto. Em várias passagens, Cristo fez menção às crianças ou aos meninos. Tal fato levou os teólogos a supor que seus ensinos dirigiam-se especialmente às crianças, por serem puras e inocentes. Embora esta conclusão seja parcialmente correta, ela não encerra uma compreensão mais profunda. É evidente que se o homem desde pequenino fosse educado dentro dos preceitos do legítimo cristianismo, confirmado pelo exemplo dos seus pais e mestres, o mundo atual seria muito diferente do que é na atualidade. É o caso de questionar: os pais têm qualquer noção mais séria e mais profunda a respeito de Cristo e da sua doutrina? O que fizeram com as religiões populares com os ensinos cristãos, a não ser adulterá-los e explorá-los vergonhosamente? É óbvio que os evangelhos não tratam apenas desse lado da questão, pois seus autores sabiam muito bem que os ensinos do Mestre exigiam consciência e maturidade psicológica para serem entendidos e aceitos. E as crianças, assim como a grande maioria dos adultos, não dispõem deste nível mais elevado de compreensão. Portanto, esta palavra deve ter outro significado, que não aquele que lhe é atribuído pelos escribas e fariseus de todos os tempos. Outras palavras, tais como ricos e pobres, também têm causado muita confusão. A maioria das pessoas interpreta erroneamente que os ricos citados pelas Escrituras são os homens dotados de muitos bens materiais, e ao passo que os pobres seriam aqueles que não possuem e que vivem às margens da sociedade. Esta ideia também foi distorcida pela má compreensão dos guias religiosos, imaginando que Cristo se referia aos ricos e pobres no sentido financeiro, dando a entender que ele tinha uma certa predileção pelos pobres e desprezo pelos ricos. Mais uma vez é preciso constatar a inviabilidade de interpretar as Escrituras ao pé da letra, já que esta forma de interpretação não exprime seu verdadeiro significado espiritual. Os evangelhos não foram escritos para escrever fatos materiais, sociais e políticos. Seu significado é psicológico e interior. E as palavras pequeninos, pobres e ricos refere-se a estados mentais individuais e coletivos, sem qualquer correlação com crianças, com favorecidos ou não pela fortuna financeira. O esoterismo cristão considera o espírito humano como uma semente divina, que encerra em si todas as possibilidades latentes de um possível desenvolvimento de capacidades superiores. Da mesma forma, uma semente de pera contém em si todas as possibilidades de transformar-se numa pereira, desde que sejam atendidas as leis que regem sua natureza intrínseca. Por outro lado, seria ilógico afirmar que a semente seja a própria árvore. Ela pode contê-la em germe, mas não é a própria árvore. Para dinamizar seu poder latente, essa deve ser semeada num lugar propício à sua natureza, isto é, na terra devidamente preparada para o seu desenvolvimento. A mesma lei rege o princípio espiritual, pois todas as faculdades que o homem emprega atualmente e das quais nada sabe, desenvolveram-se nas vidas passadas, quando o espírito foi semeado na terra de um corpo físico através do renascimento. As capacidades futuras, que no presente existem apenas como germes ou possibilidades estáticas, devem desenvolver-se de acordo com este mesmo princípio. Assim como a Terra oferece as condições apropriadas para o desenvolvimento da pereira, o corpo físico, que é a terra particular do espírito, permite a realização dos atos que tornam possível o desenvolvimento de capacidades novas e mais avançadas. A consciência do espírito brota e cresce lentamente
quando entra em contato com o corpo físico, pois fora deste encontra-se totalmente inconsciente ou adormecido. Este é o estado psicológico em que se encontra a maioria dos homens e mulheres na presente fase evolutiva. O fato de uma consciência brotar sobre uma constituição material torna-a relativa a esse veículo, isto é, depende do corpo e dos centros sensoriais de percepção, os 5 sentidos. O contato com o mundo exterior, proporcionado pelo veículo físico, gera ao redor da semente divina uma personalidade que, como descrito anteriormente, é a obra mais expressiva que o espírito traz à existência com o seu poder criador inerente. O que é a personalidade? É a soma total de tudo aquilo que adquiriu no mundo exterior, sob a forma de cultura, capacidades profissionais artísticas, etc. Concluindo que o homem sensorial é a expressão exata dessa personalidade, com a qual está totalmente identificado. A palavra personalidade é derivada do latim persona e refere-se às máscaras que os artistas do passado usavam para representar uma determinada cena no teatro. De maneira semelhante, o espírito usa a máscara personalística, com a qual se apresenta no cenário mundano, vivendo as mais variadas experiências. É importante compreender que, assim como o artista não é a máscara que usa quando representa uma peça teatral, o espírito não é a personalidade que emprega em cada existência terrestre. Em cada nova encarnação, o espírito usa uma máscara diferente, um pouco mais refinada do que aquela que aprendeu no passado, pois em cada existência é acrescentado a esta algum valor positivo devido ao processo purgatorial pós-mortem. Assim sendo, há sempre algo de bom e novo na personalidade adquirida em cada vida, o que permite o desenvolvimento da semente divina. Da mesma forma que a polpa de uma fruta serve de alimento ao caroço, no qual está depositado o germe da vida. Sem a máscara personalística que encobre o espírito, este não poderia atuar no mundo físico e alcançar finalmente sua emancipação espiritual. Entretanto, em determinada fase da vida, todo homem e mulher mais evoluído questiona a sabedoria mundana, os valores sociais, intelectuais e religiosos, os quais os indivíduos comuns estão condicionados até sem o perceberem. Este questionamento interno quase sempre os conduz para os estudos mais avançados, como as artes, ciência, história, religião, e em alguns casos especiais para o esoterismo superior. Se o destino e o grau de sua compreensão o permitirem, acabarão por encontrar uma base filosófica autêntica, que poderá dar-lhes as primeiras noções a respeito da sua existência e do mundo onde evoluem. Esta base filosófica ou oculta faz-lhes a compreender o valor relativo da personalidade, seu alcance e suas limitações. Alguns estudantes ficam pasmos ao notar que essa massa de sugestões mundanas, recebidas através da educação, da cultura e formação religiosa desde o nascimento, é a responsável em grande extensão por todos os seus enganos, ilusões, infortúnios e decepções. Se na personalidade existe algum valor real, este consiste nos resultados colhidos na vida diária, que quase sempre a leva a decepcionar com os homens e valores terrestres acumulados durante anos. O tempo encarregar-se-á de mostrar que todas as suas esperanças mais caras, com raras exceções, não passaram de sonhos, fantasias, enganos e ilusões, com os quais se identificou a vida inteira. Por outro lado, deverá notar que as dores e decepções produzidas pelas suas fantasias personalísticas, as quais nunca chegaram a concretizar-se, foram as causas do seu despertar anímico. É próprio da personalidade terrestre outorgar-se o direito de dar explicações a respeito de fenômenos e mistérios que estão à sua volta, sem ter na realidade dado suficiente para explicá-los.
Os conhecimentos intelectuais não podem conferir-lhe a autoridade que tanto se orgulha. Os homens dominados pela personalidade terrestre falam a respeito de Deus apaixonadamente, afirmando ou negando sua existência. Discutem sobre suas origens, rindo muitas vezes da Bíblia e dos Evangelhos, dos quais suas pretensões intelectuais não enxergam nada além da letra morta. Há uma imensa série de teorias tentando explicar as origens do universo, todas elas, evidentemente, sem Deus, pois, segundo os sábios mundanos, ele não passa de uma invenção religiosa ou ópio do povo, como já foi declarado por uma ideologia política do passado. É inacreditável que se possa negar a existência de uma inteligência superior e colocar em seu lugar o Deus acaso, que, segundo a opinião dos sábios de Fancaria, é o criador de tudo o que vemos ao nosso redor. Essas especulações sem sentido confirmam que a orgulhosa ciência dos acadêmicos ainda está muito longe de uma conclusão definitiva e verdadeira, pois suas teorias e hipóteses sucedem-se ininterruptamente. Com uma personalidade rica e voltada exclusivamente para a vida sensorial, é fácil supor que a individualidade seja pobre, uma vez que a primeira desconhece esta realidade e não tem o mínimo de interesse em trabalhar ao seu lado. O estudante terá que descobrir a diferença fundamental entre a personalidade terrestre e a individualidade celeste. Com a persona engrandecida ou inchada pelo orgulho, vaidade mundana, pretensões intelectuais e tolices de toda a ordem, é muito difícil para o homem relativo fazer-se pequeno como um menino, isto é, simples, despretensioso, humilde e capaz de perceber que nada sabe a respeito de si mesmo e dos grandes mistérios que envolvem a criação e o universo. Repetimos frequentemente em nossos escritos que o homem é uma consciência relativa por depender do corpo e dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Limitado a estes centros de percepção, que mais poderia captar além das impressões materiais? Nada, absolutamente nada. O estudante do mundo fenomenal conta apenas com as informações que estes centros proporcionam, auxiliados por instrumentos científicos que simplesmente prolongam os sentidos, mas que não podem comprovar nada além das formas ampliadas por eles. Munidos com estes pobres instrumentos de percepção, os estudiosos organizam uma ciência também relativa e, por conseguinte, materialista, inclinada a explicar tudo pelo ponto de vista físico e aparente. Seus expoentes não aceitam a ideia de um Criador divino, porém aceitam sem relutância o princípio de que, para dirigir uma empresa ou qualquer organização comercial, por menor que seja, faz-se necessária uma direção consciente e competente. Entretanto, quando se trata da criação do cosmos, dos sistemas solares e de toda a criação que nestes evoluem, parece que não se usa a mesma lógica, pois é afirmado ingenuamente que eles surgiram do nada, organizando-se por si mesmos, sem um idealizador ou inteligência suprema que os tenha concebido. Não se chega ao conhecimento da verdade estudando as aparências físicas que o tempo dilui, pois o exame exterior revelará apenas uma meia-verdade e, mesmo assim, sujeita a muitos enganos. Seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos afirmar que a personalidade do homem mundano também é uma aparência, pois é constituída por impressões terrestres, ideias relativas e opiniões que se dissolvem e desaparecem com o tempo. As personalidades humanas estão divididas em 2 grandes correntes, citadas pelos evangelhos sob o nome de saduceus e fariseus, sendo que os homens mais proeminentes destes 2 grupos exercem uma influência marcante sobre a humanidade através de 2 grandes instituições, a ciência e a teologia. As personalidades simbolizadas pelos saduceus são de ordem intelectual e materialista, quase sempre vaidosas, preocupadas em exibir seus altos conhecimentos.
Esses estudiosos são tidos pela mentalidade mundana como grandes autoridades, verdadeiros oráculos dos mais variados ramos do saber humano. Todavia, a fonte de todo esse conhecimento acadêmico mundano, fortemente influenciado pelos modismos e manias de cada época, que muda de parecer constantemente, provém de uma mesma fonte, os 5 sentidos físicos. A personalidade desse tipo intelectual, mesmo a do mais sábio e penetrante, não tem autoridade suficiente para emitir opiniões a respeito do homem, do universo e muito menos do espírito, quer defendam sua existência ou não. A maioria deles inclinam-se para o materialismo crasso, embora por um estranho paradoxo. Podemos encontrá-los nas igrejas e nas escolas esotéricas. O nível psicológico simbolizado pelo fariseu geralmente é encontrado nas pessoas em que as emoções predominam, revelando um padrão de mentalidade que tem em alta consideração a família, os bons costumes e as tradições sociais, mesmo que não acreditem em nenhum desses valores. Em verdade, estão dispostos a contrariá-los ou contorná-los, desde que se lhes depare algumas oportunidades que renda vantagem ou proporcione algum prazer secreto e inconfessável. Uma das grandes preocupações dos fariseus é a de apresentar uma aparência de credibilidade, pois não considera de bom tom o desrespeito às normas estabelecidas pela sociedade e consagradas pelo seu uso. A personalidade simbolizada pelos fariseus inclui os ministros e sacerdotes limitados pelos dogmas da doutrina, ou seja, sem a base científica superior que só o esoterismo poderia proporcionar. Enquanto os saduceus se inclinam para o lado material da existência por falta de maiores informações a respeito de Deus e dos mundos suprafísicos, os fariseus, apoiados numa pretensa revelação espiritual, e numa moral utilitária e elástica que adaptam aos seus interesses particulares, lançam mão de 2 recursos bastante empregados por eles, o sentimentalismo e a hipocrisia. Quando esta classe se inclina para o sacerdócio, com raras exceções, transforma a religião em profissão, vivendo exclusivamente do altar, quando não, num trampolim para ingressar na política e adquirir poder, fortuna e prestígio social. Entre os ensinos de Cristo há algumas informações que intrigam profundamente os saduceus e fariseus de todos os tempos. Disse o Divino Mestre: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Talvez agora seja mais fácil compreender o sentido da palavra pequeninos, citada pela parábola. A palavra conversão é a tradução correta da palavra grega metanoia, traduzida por arrependimento. Conversão, segundo o dicionário, é passar de uma religião para outra, ou converter-se a uma qualquer, abdicando do ateísmo. Acrescentaremos que a verdadeira conversão é a adoção de uma série de ideias novas, lógicas e inteligentes, capazes de mudar a direção da vida de um homem, fazendo-a caminhar num rumo completamente oposto a que vinha seguindo anteriormente. Note que a conversão mental de que tratam os evangelhos exige estudo, raciocínio, lógica, bom senso e consciência. Não é uma decisão que se possa tomar de uma hora para outra, apenas por ter lido um livro, ouvido a pregação de um ministro ou sacerdote. A metanoia autêntica só é possível para o homem que reduziu a vaidade e a prepotência da personalidade mundana, que se fez pequenino para compreender que, por melhor que seja a personalidade, não pode dar-lhes as respostas que sua inteligência formula. Só o homem que se tornou humilde e pequenino no sentido psicológico poderá receber ideias ou ensinos provenientes de uma outra fonte de informações totalmente desvinculadas da sabedoria e opiniões mundanas. Com estes ensinos postos em prática, formará uma nova personalidade sintonizada com a verdade e totalmente submetida à direção do Espírito.
Essa atitude mental promove a verdadeira conversão, criando um vácuo na massa dos conhecimentos humanos, que a partir daí será preenchido pela sabedoria de Deus. A ovelha perdida. A personalidade da qual nos ocupamos refere-se à base terrestre que o homem adquiriu no mundo. Constituiu a essência do homem relativo. Esse conjunto de informações intelectuais e habilidades físicas é designado pela tradição esotérica pela cifra 4, quando se trata do indivíduo 4. Relativo à coletividade, acrescenta-se o 0 à direita, constituindo a cifra 40. O número 1 é o símbolo do espírito, que somado ao 4 é igual a 5. Símbolo da consciência relativa subordinada aos 5 sentidos físicos. 4 mais 1 é igual a 5. Diz o ocultismo tradicional que o homem é uma expressão dos 4 éteres do corpo vital, cujas funções são estimuladas pelo corpo de desejos, que, em alguns casos, acaba por transformá-las em vícios, assim como a gula, a luxúria, a sensualidade e o orgulho intelectual. O 4 representa também o lado animal da natureza humana, as 4 patas, que se manifesta por meio das forças de repulsão do corpo de desejos. Um simples exame de si mesmo fará notar que a personalidade possui 2 lados. Um deles é egoísta, exclusivista e mundano. No outro podemos encontrar alguns rasgos nobres, justos e sinceros. Isso prova que, ao seu devido tempo, o interesse pela vida espiritual encontrará o seu lugar. A evolução ordinária está realizando esse trabalho lentamente, por meio de um impulso irresistível, que impele os homens a toda sorte de experiências, muitas vezes difíceis e dolorosas. Estas últimas são praticamente as responsáveis pela edificação da personalidade superior. Os homens não se encontram no mesmo grau evolutivo. Em todas as épocas da história sempre houve os mais avançados, cujo grau de compreensão mais profundo os atraem para o estudo dos ensinamentos suprafísicos. O esoterismo foi preparado para eles, e o cristianismo esotérico, especialmente, é o método mais avançado que se apresentou nos últimos 20 séculos, adequado à raça ária, a mais adiantada do Ocidente. Através dos seus ensinos, os pioneiros podem colaborar com a sua própria evolução, construindo através do pensamento, da palavra e ações uma nova personalidade, capaz de sintonizar e unificar-se com o espírito. Esta nova base incluirá o que houve de positivo na anterior, e juntas formarão com o espírito a cifra misteriosa apresentada pelo enigmático livro do Apocalipse, 144.000, ou melhor, 1 mais 4 mais 4 igual a 9, ou 4 mais 1 mais 4 igual a 9, símbolo das 9 iniciações menores. O número 9 é o número de Adão, que em hebraico se escreve ADM. Em certos idiomas antigos, as letras recebiam valores numéricos. Neste caso, A igual a 1, D igual a 4, M igual a 40. Estes somados perfazem o total 45. Ao somarmos novamente estes algarismos, obteremos como resultado a cifra 9. 4 mais 5 igual a 9. Adão, ADM, é o nome da onda de vida que teve seu início no período de Saturno, da qual uma parte constitui a atual humanidade terrestre, e outra se encontra evoluindo nos vários planetas que formam o nosso sistema solar. O Apocalipse refere-se também ao primeiro e ao último, ou seja, o primeiro Adão representado pelo número 5 e o segundo representado pelo número 9. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. O estado superior simbolizado pelo número 9 será um dia alcançado por toda a humanidade, a qual está representada na cifra 144.000. Os 3 zeros têm sentido coletivo quando colocados à direita desses valores reais. Compreenda que a primeira base, personalidade ou primeiro Adão,
é incompleta e desequilibrada por estar relacionada apenas com o lado exterior da existência, o mundo. A soma das cifras 1 mais 4 igual a 5 é o símbolo do homem terrestre, sem consciência da sua realidade espiritual. O último, símbolo do homem realizado, é completo e equilibrado, pois está afirmado sobre uma dupla base, o mundo da matéria e o mundo do espírito. 4 mais 1 mais 4 igual a 9, que constitui a misteriosa cifra mágica que tantas confusões teológicas têm originado. Os 144.000 selados de Israel, isto é, a humanidade em sua totalidade. Diz a parábola que o homem possuía 100 ovelhas e uma se extraviou. Que fez este homem? Deixou de lado as 99 ovelhas restantes e partiu em busca daquela que faltava, que simboliza o elo perdido. O enigma só pode ser solucionado através da matemática cabalística, substituindo a cifra 100, o número positivo que lhe dá este valor, ou seja, o número 1. Efetuada esta operação, restam apenas os 2 zeros. 100 menos 1 igual a 00. Os 2 zeros representam aquilo que foi adquirido no mundo, mas que sem o valor positivo representado pela cifra 1, tem apenas uma importância relativa sem qualquer garantia futura. O homem citado pela parábola é a consciência terrestre, que ao tomar conhecimento desta verdade imensa, parte em busca daquilo que está aparentemente perdido para ele. Deixa o que aparentemente tem muita importância, 00, para procurar o real valor que está faltando, seu espírito, o número 1, o princípio da sua vida, o criador e sustentador da sua consciência. Todo ser humano é a expressão de uma personalidade adquirida na atual existência. Qual o significado da vida para esse nível convencional? Compreenda que nos referimos a este lado da natureza humana, porque o homem comum não conhece o outro lado, não tem consciência dele. No indivíduo identificado com o mundo, essa ideia não passa pela sua mente. A grande maioria, expressão do nível terrestre, chamada pelo esoterismo cristão Babilônia, confusão ou mistura, faz da vida uma orgia que culmina com a morte. Sua única preocupação é a de conseguir uma boa situação financeira que lhe permita comer e beber à vontade, conquistar uma boa posição social e divertir-se de todas as formas possíveis. Essa é a aspiração máxima do indivíduo considerado sensato e inteligente. O esoterismo não tem nada contra as conquistas positivas da vida material e até estimula o esforço no sentido de conquistar uma vida material mais cômoda e digna. Porém, será só esse o significado da existência? Somente para isso nasce o ser humano? Tudo que pertence só a esta vida é futilidade, diz o Sr. Max Heidel com muita propriedade. Se a vida do homem é curta e atribulada, provando a transitoriedade desta vida material, não daria a ele uma demonstração de maturidade se adquirisse um valor real que pudesse levar consigo para além da sepultura? Tudo que o homem faz apoiado apenas nesse lado aparente e convencional, representado pelo saduceu, intelecto, e pelo fariseu, sentimentalismo irracional, será sempre uma tolice quando examinamos à luz da sabedoria superior. Não se edifica uma nova mentalidade empregando os recursos da velha. Não se traz à existência o homem novo usando os métodos do homem velho, do antigo nível psicológico e mental. Para chegar à realização espiritual, terá que enveredar por um novo caminho que o conduzirá ao que é autêntico em si, o lado genuíno e verdadeiro, que foi perdido no transcurso da evolução e que agora deve ser reencontrado. Para encontrá-lo, o aspirante terá de separar-se do convencionalismo 00, que não poderá acompanhá-lo nessa busca. O objetivo supremo do esoterismo cristão é encontrar a unidade na multiplicidade, ou seja, o número 1, o espírito, princípio de toda matemática divina.
uma vez que os outros números são apenas desdobramento desta cifra básica. O número 100, examinando através do enfoque cabalístico, só alcança esse valor divino à colocação do número 1. Se o retirarmos, ficaremos com os zeros que, multiplicados mesmo por 1000, continuarão valendo zero. Isto é, nada. Agora podemos compreender a frase escrita por Eliphas Levi em uma das suas obras, o nada. Eis o programa da grande maioria dos homens. As 99 restantes, no caso os zeros, simbolizam a legião apontada pelos evangelhos, a mentalidade mundana sem Deus, ou a besta que emerge da terra. Sentidos. Muito bem definida pelo Apocalipse. Aquele que descobre o nível espiritual em si mesmo acha o que foi perdido. Com o intuito de tornar o assunto mais compreensível, embora não seja fácil, é necessário entender que no homem não existem duas pessoas separadas, ele e o espírito. O ser humano não possui um espírito como é hábito afirmar. Na realidade, ele é esse espírito. A consciência, o tesouro mais importante que o indivíduo possui, é o próprio espírito refletido sobre o corpo, voltado unicamente para o mundo das formas. Por um estranho paradoxo, esse reflexo é completamente inconsciente do poder misterioso que o sustenta. O ocultismo faz alusão a esta expressão terrestre, consciência relativa, quando se refere à luz criada, à criatura, cuja existência depende totalmente da luz criada que o projetou no mundo dos sentidos. Em cada encarnação, a luz incriada, ou espírito, dá existência a uma nova consciência, a que existiu na vida passada, cujos registros e experiências são guardadas por ele, não fazem parte da atual memória. Diz a parábola que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que estava perdido? A consciência da própria realidade espiritual, como também a memória de todas as existências passadas. Afirma a filosofia rosacruciana que Deus se manifesta através do homem sob 3 aspectos distintos: espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Produzem respectivamente a vida, a consciência e a forma. O segundo aspecto da trindade microcósmica, espírito de vida, é chamado também de Cristo interno, ou Filho do Homem, responsável pelo reflexo de consciência que vemos manifestado no mundo sob a forma de um homem ou mulher. Aquele que depende apenas dos sentidos físicos não tem a menor noção do espírito interior. Só a evolução e os ensinos superiores poderão restaurar os veículos que foi rompido no passado. Seu encontro com os verdadeiros ensinos espirituais, mesmo que não consiga avaliá-lo devidamente, é o acontecimento mais importante da sua vida. Como uma ave saída do ovo não pode mais voltar para dentro dele, assim sucede com um aspirante que toma conhecimento da verdade interior, libertando-se dos acanhados limites da antiga e superada psicologia terrestre. Na posse desse conhecimento superior, a luz criada ou refletida, consciência, põe de lado os zeros, o efêmero, o relativo, para conquistar o eterno. O espírito ou luz incriada, razão única da sua existência. Ao lado direito da unidade, os zeros podem ter um valor inconcebível. Separados da unidade, sua importância deixa de existir. A união da luz incriada, espírito, com a luz criada ou refletida, consciência, é o objetivo final da evolução. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. A face do Pai Celeste. Para chegar ao estado em que o homem verá a face do seu eu superior, Pai Celeste, é necessário que ele transcenda seu nível terrestre e relativo, que qual nuvem negra o impede de ver a verdadeira luz. Somente aqueles que aprenderam a colocar-se acima dos interesses da personalidade terrestre, tornando-se pobres e pequeninos, poderão alcançar a realidade do espírito e banhar-se na luz.
Esta seria a conquista do reino dos céus, que, segundo Cristo, foi preparado para o homem desde a fundação do mundo. Por outro lado, o candidato não deve esquecer que este há de ser tomado pelo esforço, ou seja, pelo estudo e pelo trabalho aplicado sobre si mesmo, que há de refletir-se em todos os seus atos. Os que compreenderem os ensinos de Cristo e fizerem-se seus discípulos, libertar-se-ão da escravidão mental e emocional, salvando-se dos danos causados pela segunda morte, perda da consciência. Não perecerão mais, pois terão conquistado a vida eterna, o que, aliás, é da vontade do Pai Celestial.